Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de História do nono ano. Eu sou o professor Marlon e junto comigo, com você nessa aula, o professor Ronaldo aqui. Isso, dê um oi para ele. E vamos juntos, nós todos, para nossa maravilhosa aula de História, a aula que você gosta, que você aprende, a aula que você tem interesse real e que você mostra que é muito bom aluno, como sempre, certo? Isso aí, bebê! Então, vamos para a nossa aula. Mas antes, lembre-se, separe seu caderno, lápis, caneta. Você vai precisar anotar algumas informações importantes dessa aula. Sim, anote! Você vai anotar. Então, eu até selecionei alguns trechos que estão em negrito nos textos, nas referências. Anote informações que você considera importante para continuar estudando. Então, faça a sua organização no seu caderno, continue os estudos, aprimore isso e você vai ficar cada vez mais craque em história. Combinado? Vamos anotar tudo? Isso aí! Então bora estudar! A nossa melhor aula de história tá começando, bebê! E o que nós vamos estudar nessa aula? Nós vamos estudar o que foi a Coluna Prestes. Já ouviu falar disso? Que nome diferente? Coluna Prestes. O que foi isso? O que aconteceu? Que evento é esse? Calma! Vamos aprender tudo no decorrer dessa aula, então vem junto com a gente. Antes, para a gente se aquecer, duas perguntas que nós precisaremos para esta aula e que eu sei que você sabe. Então responde aí junto comigo, bem rapidinho, para a gente aquecer para essa aula. Você lembra o que era o chamado voto de cabresto? Segunda questão. Quais as características da política dos governadores? Lembrou delas? Duas bem tranquilinhas para você, voto de cabresto, política dos governadores. Vamos lá. Com o voto de cabresto, como o voto era aberto, ou seja, não secreto, por meio da troca de favores, ameaça, violência, o coronel então exigia que os eleitores votassem conforme a vontade dele, conforme a ordem dele. Portanto, o voto de cabresto era o voto controlado pelo coronel, ok? Segunda questão, características da política dos governadores. Um esquema político de ajuda mútua dos dois lados, entre coronéis e os políticos. Lembra? Então, mantendo o poder sempre nas mãos das oligarquias rurais. Os coronéis, detentores dos votos, ofereciam isso aos políticos em troca de verbas, de apoio. Então, uma relação entre coronéis e políticos, mantendo sempre as mesmas famílias, as mesmas oligarquias no poder. Lembrou disso? Este é um panorama resumido dessa situação da República no início aqui no Brasil. Então, o início da República no Brasil está aí um panorama com essas duas questões. Que bom que você acertou! Quem não lembrava, agora já tem a chance de anotar tudo e relembrar tudo isso. E para nós entrarmos no assunto da nossa aula, acho bem legal trazer aqui para a gente conversar sobre o Grito dos Excluídos. Já ouviu falar nisso? O Grito dos Excluídos é um movimento de manifestações populares que acontece desde 1995 no Brasil e acontece na Semana da Pátria, na semana próximo ao 7 de setembro, dia da independência do Brasil. É um movimento, então, de manifestações populares que tem ali certa ligação com a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A intenção do movimento é denunciar a exclusão social no Brasil. O nome diz Marcha dos Excluídos. Então, o Grito dos Excluídos. Então, a intenção é denunciar essa exclusão. Essa luta por denunciar a exclusão, você acha que é uma luta importante atualmente? Precisamos ainda atualmente denunciar a exclusão social no Brasil? O Grito dos Excluídos é uma manifestação que ocorre atualmente no Brasil e acontece desde 1995. Então, reparou que estamos falando nessa linha aí de denunciar os problemas de exclusão no Brasil. Ainda, outro tema.
Observe essa notícia publicada, a manchete publicada pela Câmara dos Deputados em 2010. Famílias com tradição na política elegem campeões de voto. Alguns deputados, então, está fazendo referência a alguns deputados que foram eleitos com grande votação e que eles vêm de famílias que têm tradição na política. É isso que a notícia está trazendo. Analisar os movimentos de contestação de outros períodos da nossa história, esses movimentos que já aconteceram, isso nos permite compreender melhor práticas políticas ainda existentes no Brasil. Então, analisar como movimentos contestaram práticas anteriores à nossa história também nos permite fazer paralelos e identificar práticas políticas ainda existentes. E é isso um pouco o que nós faremos nessa aula. Vamos juntos para a aula de história, vamos falar sobre Coluna Prestes. E para falar de Coluna Prestes, a gente tem que falar de tenentismo. Sim, a Coluna Prestes é parte do movimento tenentista dos anos 1920 no Brasil. Ela é parte. Então, para falarmos de Coluna Prestes, precisamos entender bem tenentismo. E tenentismo foi um movimento liderado por oficiais militares, tenentes e capitães principalmente, que pretendia reformar a República, corrigir os problemas. Essa era a intenção. As principais reivindicações eram a moralização da administração pública, administrar todo o setor público com moralidade, ainda fim da corrupção eleitoral, voto secreto, o que ajudaria no fim da corrupção eleitoral, justiça eleitoral confiável e ensino gratuito e obrigatório e de qualidade para todos os brasileiros. Então, ensino obrigatório, gratuito e de qualidade para todos os brasileiros. Conseguiu lembrar dessas reivindicações do movimento tenentista? Boa! A Coluna Prestes está inserido nessa mesma ideia, ela está inserida aí. Então, dois principais movimentos tenentistas dos anos 1920. A revolta dos 18 do Forte de Copacabana, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, ali no dia 5 de julho de 1922. Então, a partir do Forte de Copacabana, um grupo de militares se revoltou. Lembra desse movimento? Um outro movimento, revolta de 5 de julho de 1924 em São Paulo. 2 anos depois dessa primeira revolta dos 18 do Forte de Copacabana, você tem uma revolta em São Paulo. Essa durou algumas semanas, confrontos com o exército. Dessa última, depois de semanas de confronto com as forças leais ao governo, já que o tenentismo era de membros das Forças Armadas, então, mas eles lutaram contra o restante das forças leais ao governo, um grupo de revoltosos formou a chamada Coluna Paulista e saíram de São Paulo buscando refúgio em algum outro lugar para se reorganizar. O destino? Foz do Iguaçu, no Paraná. Então, Foz do Iguaçu, no extremo sudoeste, no oeste do Paraná, no extremo oeste do Paraná, e eles foram até lá liderados pelo Major Miguel Costa, mesmo que comandou essa revolta de 5 de julho de 1924 em São Paulo. Pelo caminho, o caminho não foi direto até Foz do Iguaçu. Os revoltosos buscaram outros lugares, outros caminhos, outros deslocamentos. Essa é uma imagem que até está na sua tela, do deslocamento entre o Mato Grosso do Sul, o atual Mato Grosso do Sul, e Foz do Iguaçu, no Paraná. Então você tem aí esses revoltosos se deslocando. Por que Foz do Iguaçu? Já você vai entender. Antes, movimentos semelhantes à revolta dos 18 do Forte de Copacabana e a revolta de 5 de julho de 1924 em São Paulo, semelhantes a esses dois, outros movimentos aconteceram no Brasil. No Amazonas e no Sergipe, que eu destaquei aqui no mapa para você mais em laranja para ficar fácil localizar, aconteceram movimentos que chegaram efetivamente a depor, a tirar o governo estadual temporariamente. Então estão aqui Amazonas e o Sergipe. Eu destaquei em vermelho no mapa para você São Paulo e Rio de Janeiro, os dois principais movimentos que nós falamos. Revolta dos 18 do Forte de Copacabana e o 5 de julho de 1924. Ainda está destacado em amarelo no seu mapa o Pará, o Mato Grosso
e o Rio Grande do Sul, onde também houve movimentos tenentistas com menor impacto, mas houve também. Chamar a atenção para você, o Mato Grosso aqui ainda sem a divisão para Rondônia e o Mato Grosso do Sul, como um estado só, grande. Reparou do lado também Goiás, ainda sem o Tocantins, estados que foram criados, desmembrados depois disso. O governo federal, claro, reagiu contra todos esses movimentos, contra todos eles, reagiu, e muitos militares foram presos, muitos foram condenados a trabalhos forçados, mas você tem movimentos dentro do exército, aí ligados a tenentes e capitães principalmente, tentando reformar a república, ou seja, questionando problemas que haviam. Depois desse panorama todo, tem um exercício para você, vamos lá. A Praça dos Girassóis, que fica em Palmas, no Tocantins, homenageia a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. E ela homenageia também o conjunto dos movimentos tenentistas. Então, ela está fazendo essa homenagem. E está aí na sua tela uma foto dessa praça, a Praça dos Girassóis em Palmas. Identifique, então, nessa imagem, os elementos da praça e identifique as referências ao movimento tenentista. Sua vez, vai lá. Para identificar os elementos da praça. Vamos lá, você tem alguns militares, eles estão em posição de combate e alguns deles ainda estão caídos neste combate. Então esses são os elementos da praça. Um deles está carregando a bandeira do Brasil esfarrapada. Então a bandeira do Brasil ali já muito desgastada, ali a bandeira do Brasil. Percebeu esses elementos? Então eles estão aqui todos para você. Ainda, a bandeira do Brasil é esse símbolo de reconstrução. Ela precisava ser consertada, a bandeira. Vou voltar na imagem e você vai ver aí. Observe bem a bandeira do Brasil. É óbvio que ela está precisando de uma reconstrução. Essa é a ideia do movimento tenentista. Então você percebe por esse monumento na praça, lá em Palmas, essa ideia do movimento tenentista. A intenção era reformar a República. Então, poucos lutando em posição de combate e a bandeira do Brasil empunhada no alto, mas precisando ser reformado. O governo do Brasil precisava de reforma na visão do movimento tenentista. Agora sim, já que você relembrou e entendeu bem o movimento tenentista, Coluna Prestes. Vamos lá. Em abril de 1925, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, a Coluna Paulista, liderada pelo Major Miguel Costa,
que nós falamos, que vem de São Paulo, uniu-se a uma outra coluna militar. Essa outra coluna militar vinha do Rio Grande do Sul e era liderada pelo capitão Luiz Carlos Prestes. Então, uma coluna militar que saiu do Rio Grande do Sul, veio até direção de Foz do Iguaçu, então caminhando ao norte. A coluna paulista que saiu de São Paulo, então chegou até Foz do Iguaçu. E eles se uniram ali a partir de abril de 1925. Aqui você tem então a imagem dessa coluna já formada durante a sua campanha. Então você tem aí os líderes principais da coluna e destacado para você o Luiz Carlos Prestes aqui, sentado da esquerda para a direita, ele é o terceiro elemento. Do lado dele tá o Major Miguel Costa, ainda mais aqui, de cabelo mais branco. Então os principais líderes da coluna Prestes e destacado aqui o Luiz Carlos Prestes. Qual a tática da coluna Prestes? A tática era sair pelo interior do país e buscando o apoio da população para lutar contra o poder das oligarquias. Então, tirar o poder das oligarquias e ainda tirar o presidente Arthur Bernardes do poder. O uso da guerrilha foi a tática de ação, evitando confrontos abertos contra as tropas que eram leais ao governo. Então, as táticas de guerrilha, de movimentos localizados. A movimentação da coluna era movimentação com rapidez, sempre com deslocamentos rápidos, conseguindo munição e armamento dos inimigos que eles enfrentavam pelo interior do país e, claro, evitavam as grandes cidades. Então, evitar grandes confrontos com grandes forças leais ao governo. Então, a tática de se movimentar rápido pelo interior do país. Exercício para você, leia comigo. O levante tenentista de maior repercussão foi a coluna Prestes, que varreu o país entre 1925 e 1927. Se o motivo imediato era derrubar o governo do presidente Arthur Bernardes, outras demandas tinham fôlego maior. Como parte do movimento tenentista, a coluna Prestes mantinha os objetivos tenentistas. Ela era parte do tenentismo. Então, quais eram os principais objetivos do tenentismo? Responda aí. Movimento tenentista é a pergunta. A coluna Prestes fazia parte do movimento tenentista. Era composta por elementos que vinham do tenentismo. Então ela faz parte, então é parte da coluna Prestes as reivindicações do tenentismo. Essa era a pergunta para você. Então, as principais reivindicações, objetivos. Primeiro, reformar a República.
A ideia de que o Brasil precisava de uma reconstrução. As principais reivindicações: moralização da administração pública, administrar corretamente a política brasileira, fim da corrupção eleitoral, voto secreto, uma justiça eleitoral que fosse confiável e ainda ensino gratuito, obrigatório e de qualidade para todos os brasileiros para melhorar a qualidade dessa administração política no Brasil. Objetivos do tenentismo que a coluna Prestes levou à frente durante a sua caminhada pelo interior do país. Falando em caminhada, como essa coluna Prestes, então, desenvolvia a sua ação? Onde eram bem recebidos, nas cidades, lugares onde eram bem recebidos, eles queimavam os registros públicos de dívidas, de impostos, queimavam, dizendo que estavam livrando o povo dos abusos dos poderosos. E aí ganhavam a confiança, ganhavam a aprovação popular. Durante as ações, muitas vezes, o Luiz Carlos Prestes era retratado por um apelido que recebeu durante a coluna. O apelido de Cavaleiro da Esperança. Então essa ideia de levar a esperança de um novo Brasil, um Brasil diferente do poder das oligarquias. A imprensa, inclusive, retratava frequentemente as ações da coluna Prestes, como está aqui para você uma manchete do jornal O Globo, de 6 de janeiro de 1927, aí na sua tela. Diz ali, ó, o Globo inicia hoje a narrativa histórica da marcha da coluna Prestes através do Brasil. Então as ações sendo narradas pela imprensa. Então como fatos épicos muitas vezes. Então aí de reconhecimento nacional as ações da coluna Prestes. O mapa aqui que mostra para você como foram essas ações. A coluna percorreu 25 mil quilômetros, passando por 12 estados do Brasil. Então, participou de mais de 50 batalhas e não foi derrotada nessas 50 batalhas. Claro, contra forças menores, mas batalhas. Nos combates que travou, invicta. No início de 1927, os 600 homens que restavam, então, se refugiaram ou na Bolívia ou no Paraguai, já aí na diminuição da força da coluna Prestes. Mas o trabalho foi feito. Convencer a população do interior de que precisava tirar o poder das oligarquias. Exercício para você. Observe o mapa da marcha da coluna Prestes pelo interior do Brasil. Observe bem esse mapa. Observando o mapa, que informações você consegue extrair dele? O mapa, então, traz para você informações sobre o deslocamento
da coluna Prestes. Então você tem em marrom aqui e em vermelho a coluna paulista em marrom, em vermelho a coluna que veio do Rio Grande do Sul, o encontro em Foz do Iguaçu e o caminho pelo interior do país. Percebeu? Longe do interior, longe das grandes cidades e passando pelo interior. Interior esse dominado pelos coronéis. Então, longe dos centros urbanos, longe dos grandes confrontos e indo em regiões dominadas pelas oligarquias, pelos coronéis. Nessa aula, nós estudamos sobre a coluna Prestes, que faz parte dos movimentos tenentistas dos anos 1920. A coluna Prestes caminhou pelo interior do país sob a liderança do Luiz Carlos Prestes, daí o nome. E eles procuravam combater o poder das oligarquias e defendiam a derrubada do governo do presidente Arthur Bernardes. Durante 1924 até 1927, eles percorreram cerca de 25 mil quilômetros pelo interior do país. Bons estudos para você, continue estudando, coluna Prestes. Tchau, povo!